Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta conferência Work in Progress Top Employers 2026. Esta que é uma iniciativa do Jornal Económico em parceria com a Forbes Portugal e também com o apoio do Top Employers Institute. É um prazer recebê-los aqui nos estúdios da Mídia 9 nesta manhã, que é dedicada a explorar o que distingue as melhores empresas para trabalhar em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo. São 44 as empresas certificadas como Top Employers 2026 e não chegaram a esta distinção por acaso, mas sim porque construíram e constroem diariamente, de forma consistente e também intencional, ambientes de trabalho onde as pessoas prosperam, onde o talento se desenvolve e, claro, o negócio assim também cresce mais facilmente. São empresas que sabem que a excelência nas práticas de gestão de pessoas não pode ser vista como um luxo. Ela é, sim, um fator crítico de desempenho, de resiliência organizacional e também de sustentabilidade a longo prazo. Para a sessão de abertura deste Work in Progress Top Employers 2026, tenho agora o prazer de chamar José Carlos Lourenço, é CEO da Mídia 9. Muito bom dia a todos. Bem-vindos ao estúdio da Mídia Nova. É para nós uma enorme satisfação poder contar convosco. Esta nova infraestrutura está operacional desde o início deste ano. Tem sido aqui feitas muitas coisas diferentes, mas um evento com estas características, nomeadamente com uma duração mais extensa como a que vamos ter hoje, é praticamente uma estreia. E, portanto, queremos muito agradecer-vos esta oportunidade de podermos em conjunto fazer este caminho. Permitam-me, antes de mais, sublinhar um agradecimento muito especial à Top Employers por nos ter, mais uma vez, permitido prolongarmos esta parceria, esta experiência para as marcas de informação do Grupo Mídia 9, para o Jornal Económico, para a Foz Portugal. É muito importante tudo aquilo que possa valorizar o capital humano. Vivemos numa época de inteligência artificial, mas no fim do dia, independentemente das discussões mais filosóficas de qual é o papel que os humanos terão, ter capital humano cada vez mais valorizado, cada vez mais competente para enfrentar os desafios, será seguramente sempre uma ótima solução. E o Top Employers Institute, ao abrir esta possibilidade das empresas se candidatarem a programas muito bem definidos e que têm, em última análise, este objetivo da valorização do seu capital humano, estão de parabéns as empresas que tiveram a coragem de dar este passo e de fazerem parte da edição deste ano. Queria também sublinhar um agradecimento muito especial aos patrocinadores desta iniciativa, ao Lidl, à Capgemini, ao Santander, à NTT Data, Zurique e à AGEAS, por se terem juntado a nós de uma forma ainda mais próxima e nos terem permitido este momento. Tivemos aqui um compasso de espera em ordem, temos a certeza que o primeiro painel já estava junto para podermos avançar. Não vou retirar muito mais tempo, mas eu acho que vou contar com a vossa generosidade. Gostava de ficar com este momento gravado aqui no meu telemóvel e com a vossa permissão ia fazer uma selfie com todos nós aqui a participarmos nesta primeira edição. Se ninguém tiver nenhuma objeção, ia fazer então aqui a selfie com todos nós, depois posso partilhar aqui o registro, visto aqui deste ponto de observação. É um bocadinho fora do protocolo, acho que não está em guião nenhum, os colegas já estão um bocado atrapalhados, mas pronto, eu vivo para fazer com que a vida deles seja mais entusiasmada. Então, se permitirem, 1, 2 e já estamos, 2, 3, já está. Muito bem, depois vamos partilhar esta. Apareceu ali um pé à última da hora, foi ali a colega. Então vamos fazer só outra vez, que é para ter a certeza. Ela assim também fica. 1, 2 e 3, já está. Desejo a todos uma manhã muito produtiva de trabalho, tenho a certeza que vai valer a pena. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Até já, obrigado. Partimos então para o primeiro momento de partilha de conhecimento deste Top Employers 2026, este Work in Progress, e vamos ter connosco um keynote speaker que nos vai falar acerca das tendências de gestão de pessoas para 2026. Connosco está então Máximo Beguel, é Regional Manager para a Itália, Espanha, Portugal e Europa de Leste da SI. Se faz favor, Máximo. So I switched to English. Some of you already tested my very bad Portuguese, so I think it's better for all that the presentation will be in English.
I try to use the screen here, but I know that will be the data there. What is important about what we present today? I think I try to set the stage for the further conversation you will have in the panel discussion afterwards. So I think setting the stage to the panel discussion will be key for understanding what's going on in 2026. Using the word understanding about what's the war, where the war is coming, it's like challenging because situations are changing on a daily basis, and it's not just on the world outside the companies, but also into and within the company and the enterprises. So what we did at the end of 2025 for 2026 is like interviewing more than 2,300 companies, trying to see what we can figure it out in terms of World of Work Trends Report, the HR Trends Report for 2026. And we understand that the intentional organization, it's like a way of explaining how companies, how enterprise, how HR professional can face the changes, the upcoming changes and challenges. Let's start from some background data to really understand which is the situation. Some study done by Microsoft understand or really collect some data about the fact that since 2020, more than 2.5 hours has grown in terms of daily working hours. So it means that we have more job to do, but also if we look at the other data, 8 in 10 employees feels that there's a lack of time. They are lacking time to do their job. So we are like growing in terms of workload, but despite that, we don't feel we were where we want to be. So that's important because if you remember the first slide, it was about performance, it was about value, and it was about resilience. So we can't think that we get there just stretching our people. And based on this concept, we elaborate the intentional organization mindset that is mainly based in 3 pillars. We need to work on coherence over acceleration. It's not just about accelerating, it's not just about having more result, it's not just about stretching our people. Value over volume. So we need to give to every stakeholders, internal or external, value rather than volume. Of course, volume is important, but if you don't deliver value, probably you are not in the right way. And the last one is clarity over complexity. In the world in which complexity is like the daily, let's say, fellow of our journey, we need to do bold choices. We need to give clarity to our people. And all of these pillars are like down or into purpose, technology, flexibility, productivity, and stability. So it's like a complex world in which we try to put together different and tough choices that we need to do within our organization. For that reason, we shape the model of intentional organization based on, again, 5, let's say, intentional shaping. Choices. The first one is purpose in practice. The second one, impossible not to mention, is the AI with intent. The third one is how we structure our flexibility, because flexibility since 2020 is here to stay.
Then is designing for productivity, and the last one is the stability paradox. It's like a sort of circle in which we see how we can, let's say, shaping our organization. And I try to give you also some best practices. This is also received in terms of how some company are delivering every type of choices we are identifying for the intentional organization. So let's start with the first one, purpose in practice. As we know, purpose in the last year, it's a very key, let's say, driver for organization. But it's not just a statement, because most of the organization already fix their purpose and, let's say, showcase which is their purpose and try to make people understand what's the purpose of every company. But is how we embed that statement in the daily life of our people. Why I say that? Because putting the purpose in practice has an impact within the organization. As you may see, almost all the top employers globally are like designing a strategy aligned with their purpose. 72% are creating opportunities for their people to connect to the purpose. That is important. Living the purpose is not just about put the statement on some wallpapers or put the statement on the internet of the company, but it's how our people live that. But just one by two, monitoring through scorecard or similar mechanism if the purpose is really aligned with their strategy. So it's we are better in shaping our purpose, in let's say showing our purpose, but we are not there when we want to really understand if what we are doing is aligned with what our people are asking. And purpose is not just again a statement. It's becoming an operating discipline, because what we see is that the top employers that show us an end-to-end strategy in terms of leadership, so a very well-defined leadership strategy, have like a better impact in their business result. It's key to understand which are the main, let's say, elements of a purpose, because they could have an impact also in our business. And in this case, I share with you the first best practice. Is a best practice from SIP. It's like a global best practice, although it's like delivered in some country. And it's about a program that it's called Elixir. Elixir is like the acronym of Engaging Leadership in Expertise, Impact and Resilience. It's based on the transformation is living at the moment actually SAP, preparing their leaders for an AI and cloud first future. So it means the company is switching to an AI and a different, let's say, level of application of AI. So they need to have their leader prepared to, let's say, face these changes. And it's like based on their leadership model that it's like rebuilding, refacing, rethinking their way of working, and how they can embed the action of their leader in their, let's say, daily activities. And what would be the result, the outcome? 92%, more than 92% program completion rate, and they saw an increase on their ratio, percentage of career mobility after participating in Elixir program. So it's like a clear example. If we do something for the future and we structure our, let's say, path toward that, the results are like
going hand by hand with the program. It's not just another program to, let's say, make our leader go through. Some key takeaway based on what at the end of the day need to be done in terms of the first topic about the leadership. The second trend, it's like something that everybody is talking about, the AI, but what does it mean applying AI within the organization? I will share something with you, and I'm curious about the outcome. But at the end of the day, what we are saying in every type of discussion panel, report, etc., is about AI is not at least substituting the human touch. So at the end of the day, the key driver for be successful in the application of AI is find a way to cooperate between the huge opportunity of the AI, but also the human touch in terms of judgment, in terms of outcomes. That's a key, that's something that we see and we listen on a daily basis. But when we go a little deeper in analyzing which are the outcomes or the result, or where the AI ambition meets the reality, we saw that probably we are not where we are thinking we are. Because just some data, not us, so reached from other global player, 46% of AI project scrapped between the pilot and the deployment, so 1 by 2. Between 1/3 of AI programs, the teams reporting productivity gains. So just 1 by 3 teams involved in AI programs is positive about the outcomes in terms of productivity. And this almost aligned, the same number, 33%. 33% show us that there's like a lacking of confidence in AI result. What does it mean? It means that if you want to apply AI, it need to be something embedded in your practices, need to be something that really give you an added value to your practices. I will show you like another best practice. This is from JTI, Japan Tobacco International. The outcome is that in the hiring process, they reduce the time to create a candidate shortlist from 50 minutes to 7. And how they do that? They do using Mark and Zoe. Mark and Zoe are not like two very productive colleagues, but are two AI agents that helps really and are supporting the hiring process. Mark is support the candidate shorting list, and Zoe manage the interview scheduling and the candidate queries. So what is important about that? They reduce from 50 minutes to 7 the, let's say, workload about creating a candidate short list. But what's really matter is the fact that they free time for the recruiter for going through added value to the process. So that means like deeper discussion with hiring managers, so which is really what we are looking for. Or, for example, give the chance to the hiring manager to have a stronger conversation or stronger candidate feedback, because it's not just about, okay, you are in or out, but it's just creating the, let's say, path together and engage the candidates from the beginning until the positive or the negative outcomes of the hiring process. So it's about like really free time to have more time for adding value activities, both for the candidate, but also and mainly for the hiring managers.
So the main key takeaway about the use of the AI is like, first of all, building clear governance for AI use. It's not just about using, but it's about which will be the governance about AI, which will be the impact on AI on my practices. And just a question or something that you can share. There's like a very safe room here. Because if I ask you, where is your organization on AI adoption today? And I give you 4 choices. The first one is dabbing. So we are still in the individual experiments. The second option is like piloting. A few teams are piloting AI application. C option is scaling. So there's a rolling out across function with a clear governance. And the fourth one is embedded. So AI is already integrated into core processes and decisions. So I could ask to raise your hand, and that could be a test. For example, who is in the A phase, so dabbing, individual experiments? No one raised your hand, so okay, was expected. Who is in the piloting stage? It's like raise the hand, but not too much, okay. Who is in the scaling phase? And who is in the embedded? Okay, so what I expected, that most of the companies are now between B and C phase. So we are not yet there, so there's not like a clear view what we are doing, and it's something that we, let's say, see also in the previous data. So it's important to understand that there's a lot of hype about AI. There's a lot of opportunity to apply the AI, but we are not where probably the market or the common vision think we are there. Okay, sorry, I'm moving too much because I like the Okay, let's go through the third trends is structure flexibility. Flexibility starting has had an acceleration with COVID, so starting to 2020, flexibility is a word that is really, this word is really embedded within the organization, and it's about how we face the way we work with our people, with the way we organize our organization. Some data about how structured flexibility strengthens retention and performance. Organizations with low voluntary turnover are 30% more likely to have leaders prepare with the skills needed to manage hybrid teams. So it's something that happened in the past that, okay, we switch from everybody at the office to everybody at home, and then try to find our way to which will be the best flexibility model for us. But at the end of the day, not all the company really equip the leaders, the managers to face this change, because it's been a very deep change in the organizations. So leadership need to be prepared, not having people 8 hours or 9 hours or 10 hours in their offices. So there will be trust, there will be focusing on results. So some company was already prepared to that or more advanced, but most of the company were not there, and are still not there in some cases. And the other data is 9% of the company are more likely to have optimized employee experience for remote working. If we work on create a better experience for remote working,
probably we have more return in terms of employee experience and engagement. In this case, the best practice I share with you is about ABB Netherlands. As you may know, ABB is like a big company operating worldwide. So they are focusing on a specific, they were focusing on a specific program, really focusing on caregivers. Their, let's say, employees in the Netherlands around 1,000, average age 48. So when you are 48, you are like between, children and parents. So you are stretching from both sides. And it was really important that having some interviews with their people, they understand that they don't need rigid policies about how to deal with flexibility, but they really need to understand which were the needs of their employees. And based on the needs, they recognize that there would be like the one-fit-all practice, but they need to really understand which were the needs of every employees. And they develop like a sort of conversation between managers and employees to find different way of applying this type of flexibility. And as you may see and as you may understand and probably know, once you go to customize as much as you can, of course, into the policy or within the policy of the company, but customization, especially in well-being program, has a very ROI in terms of return on investment for the company, in terms of engagement, and sometimes also in terms of results. So it's about equipping managers in managing and dealing with different type of teams, hybrid, presential, or totally remote work. Trend number 4 is designing for productivity, because more and more we are asked, with probably most of the time less resources, to have more productivity. So it's the key, and also the disruption of AI create again some hypes about, okay, we can be more productive with the same people or less using the intelligence artificials. But what I shared at the beginning is not just about stretching our people. There will be a moment in which won't be possible to stretch as much as we can people to reach our target. It's about understanding when we have to focus our efforts. As you may see, maybe this data is not that enthusiastic data for an HR, let's say, plateau, because what we see is the increase of HR budget from 2022 to 2025 has dropped to 66% to 35%. So it means that the good news is still increasing, but not increasing as we are used in the past. And also more and more is like appearing in different, let's say, studies or platform, the word of burnout. 32% of the reviews of Glassdoor mention burnout, and it's like at the highest level, comparing to 2016 when the, let's say, investigation start. So less budget, more productivity, more risk to burnout. So how we can face that? It's important to understand that
productivity is now the design challenge. So we need to design our company to really face how we can stretch our people but not burn out them, and how productivity really need to have really impact on their, let's say, daily work. More and more we are like facing cases in which we need to take bold choices, and for that reason we talk about intentional organization. We need to take bold choices to really face what does it mean, which is the impact of higher productivity within our organization. For that reason, the main takeaway are, of course, prioritizing high value work. So you remember at the beginning, value rather than volume, but protect time and energy would be a key. So what we see in some company of our panels is that more and more we are like going through disconnection time needed for people, because we are asking to be connected 24 hours a day. Maybe 24 is too much, but people are really over-connected and they don't have time to unplug. And it's, although in the short time could be like beneficial for the company, in the medium and large time, it's like could be an issue. The last trend is about the stability paradox. We are like listening in some more advanced company that we are dealing with, the word stagility. So it's like creating stability because it's what our people are asking, but also preserving agility because we need, let's say, working more and more in an agile world. But at the end of the day, we talk about the stability paradox because it's like people are asking stability, but we are not in the, as a company, we are not in the stage of which stability need people we're not able to move around the company. We need to create like a mindset in which agility is the way of facing challenges more and more, let's say, faster than in the past. Data about how stability can reduce the churn without enabling movement. Organization prioritizing stability and job security in their AVP has a 9% less voluntary turnover. And organizations that are prioritizing reward and recognition in their EVP has a 5% more in terms of internal promotion. What we need to aim is the fact that stability needs to create confidence to move. Internally and externally, it could be a paradox in a world in which uncertainty is like the fellow of our, let's say, journey. But it's something that we need to try to push and try to get in the mindset of our organization and, of course, of our people. An example of how a company deals with that is Boehringer Ingelheim, like a pharma company. It's like a German family company, very big family company. So they work on how stability enabling talent mobility. And so they try to forecasting to figure it out what will be the organization in the future and let's say try to adapt their, let's say, development career plans to what will be the organization in the next years. And that's based on cross-functional project, short-term international experience, and like a real commitment, both from the side of the employees, but also on the side of the company, to clear outcome and to clear result on this type of project. Again, working on the EVP, so it's nothing new, but
try to use the data to understand where mobility is really needed and how can I use mobility to leverage engagement and skills, the skills of my people. So before leaving, 3 questions. In this case, I didn't ask to raise your hands, but the 3 questions you can ask yourselves and something that we can also bring to the round table afterwards. First question, do we have clarity on what good look like in practice? So there's like a clear idea or what we want to do. Do we have governance that holds under pressure? Because pressure is there. So I don't figure it out that in the future there will be less pressure on result, leadership, people. So pressure is there. Are we really thinking about what will be the governance about holding the pressure? And the last one is, do we measure outcomes that matter for the business? Because at the end of the day, impact is most of the time also measured on in business impact. And more and more HR departments are asking to have impact on business outcomes. So what we expect to 2026, clarity, coherence, and value creation to try to, let's say, draw a sustainable performance. This is again the intentional organization, let's say, mindset. And if you want to download the World of Work Trends report, you can, let's say, download the QR code. Of course, you can also ask and we can follow the conversation after the round table. But I think it will be important. Also, we are like planning to send out an AI study in Q2 that will be probably based on the second topic, that is AI with intent. So thank you very much. I hope it will be like interesting, and I hope it will be like it will give you some food for thoughts for the upcoming panel, but also some tips for applying the organization starting from now. Thank you very much. Damos então início aos espaços de debate e de discussão, também de partilha de experiências, depois das pistas aqui deixadas pelo Máximo neste Work in Progress. Recordo que é uma iniciativa do Jornal Económico em parceria com a Forbes Portugal e também com o apoio do Top Employers Institute. Sabemos que a inteligência artificial está a entrar em praticamente todas as organizações. A questão já não é mesmo se a inteligência artificial vai mudar o trabalho, porque de facto já está a mudar. A questão real neste momento é como a usamos para libertar tempo, potencializar talento e também criar espaço para o que é essencialmente humano. Durante anos, a tecnologia foi então pensada para substituir o trabalho. Hoje, as empresas com as melhores práticas estão a utilizar a IA para aumentar as capacidades humanas e não para as eliminar, tal como também vimos aqui com o Máximo. Neste painel vamos então convidar 3 líderes de empresas Top Employers para descobrir 3 coisas: o que está a mudar no trabalho real, também como se preparam as equipas para esta transição e ainda o que distingue as empresas que conseguem pôr a IA verdadeiramente ao serviço das pessoas, não apenas dos clientes, mas das pessoas que trabalham nestas empresas. Para esta conversa contamos então, e conforme forem anunciados, podem sentar-se aqui e juntar-se a mim, Nuno Oliveira, Chief People and Culture Officer da Zurique, Portugal. Também Sara Conceição Matos, responsável de talento e experiência do colaborador no Santander. E ainda Pedro Nogueira da Silva, Head of Digital Experience and Emerging Tech na NTT Data Portugal. Sejam muito bem-vindos. Já aqui tivemos várias pistas por parte do Máximo nesta apresentação inicial. Percebemos também que as empresas estão em vários estadios ou estádios de desenvolvimento e de integração da inteligência artificial. Este painel foca exatamente a atenção na forma como a inteligência artificial está a ser trazida para dentro das organizações. Começo pelo Nuno.
Como é que uma área como a área de People and Culture prepara e trabalha? Suponho que deva ser um trabalho diário, tem também que ser consistente, mas como é que trabalham com os colaboradores para garantir a integração da IA sem criar resistência, sem criar receio, sem que surja aquele síndrome de velho do Restelo, próprio do ser humano, não só certamente dos portugueses, isto porque a própria inteligência artificial está também a alterar a natureza de muitas funções dentro das empresas. Como é que isto se trabalha na prática? Sim, bom, antes de mais, bom dia a todos e peço desculpa uma vez mais pelos minutos iniciais. Termos este debate, depois de termos ouvido o Máximo, isto podemos ver a coisa em duas perspectivas. Uma delas, temos aqui o trabalho facilitado porque claramente foi possível enaltecer alguns dos aspectos que efetivamente importa. Por outro lado, temos o trabalho mais dificultado porque, enfim, pode-nos levar aqui a algumas reflexões que nos pode obrigar também a remeter para repensarmos aqui algum posicionamento. Mas, quando falamos de AI na Zurique, rapidamente fomos remetidos para muito antes de começarmos a querer utilizar e a promover até a utilização de ferramentas. Numa fase inicial, acabámos por fazer, se calhar, aquilo que a Generalidade de nós acabou por fazer, foi criar as condições e disponibilizar as ferramentas para as pessoas começarem a utilizar. A verdade é que, muito rapidamente, percebemos que não valia a pena disponibilizarmos ferramentas sem nos focarmos em dois aspectos essenciais: cultura e mindset e processos. E depois, se calhar, temos agarrado aos processos a importância da qualidade dos dados que depois implicam o outcome, tem uma implicação direta para o outcome que todos nós podemos obter através das ferramentas que utilizamos. Mas perceberam que os colaboradores se podiam sentir perdidos, de alguma forma, em relação à forma como utilizar a ferramenta, quando utilizar, quando... Eu diria que numa fase inicial e ao disponibilizarmos ferramentas, isso acaba por ser um bom barómetro para percebermos também a forma como as pessoas se posicionam e a forma como as pessoas reagem para a utilização das mesmas ferramentas. E sim, tivemos, utilizando a expressão que mencionou também, tivemos alguma resistência ao velho do Restelo, porque numa fase inicial também muito interpelado por aquilo que todos nós acabamos por obter ao nível dos mídia, claro, a AI veio substituir postos de trabalho e portanto, cabe à organização, isso mais numa perspectiva cultural, reforçarmos e enaltecermos que não é nada disso, pelo contrário, pelo menos numa fase inicial, porque se calhar ao ritmo a que as coisas vão evoluindo, torna-se difícil também para todos nós anteciparmos aquilo que se calhar daqui a 10 anos estaremos a fazer e da forma como estaremos a fazer, mas pelo menos neste espaço temporal o claro objetivo é facilitarmos e tornarmos a organização muito mais ágil, como também foi referido, para nos podermos focar naquilo que são as atividades que efetivamente trazem valor acrescentado. Mas houve essa resistência, houve um pouco essas questões do mais do que como é que se pode utilizar, qual o propósito com que efetivamente queremos alavancar a utilização de um conjunto de ferramentas. Há medo por parte dos colaboradores? Eu diria que nesta fase inicial, mais do que medo, existe a tal dificuldade no balanceamento entre a utilização, porque não se vê, não há uma perspectiva de ganho imediata de, utilizarmos um conjunto de ferramentas que claramente agilizam o outcome que é pretendido, mas perante a panóplia de tudo aquilo que temos à nossa volta, e também foi referido no estudo, de que todos temos a percepção de estarmos a trabalhar em média pelo menos mais 2 a 2 horas e meia por dia, portanto, mais do que medo, há um bocadinho esta dificuldade de encontrarmos aqui um equilíbrio perfeito, porque se por um lado conseguimos garantir entregas mais rápidas, por outro lado também nos é pedido cada vez mais resposta. Também por parte das organizações acaba por haver uma sensação, à falta de uma expressão em português, de estar overwhelmed com tanta coisa a acontecer. Sim, essa é a dificuldade. Eu acho que todos nós temos acesso a muito mais informação.
e não é por acaso que a capacidade crítica acaba por ser uma das competências que temos vindo a promover e que acaba por fazer cada vez mais a diferença, porque cabe-nos a nós cada vez mais ter capacidade crítica relativamente à informação que escolhemos, tendo em conta aquilo que também nos é pedido. Para que pessoas e organizações não se sintam assoberbadas. Sara Conceição de Matos, olhamos agora para o setor financeiro. A eficiência operacional sempre foi uma prioridade, uma bandeira do setor financeiro. Com a integração crescente da AI, como é que o Santander está a garantir que a transformação tecnológica também se traduz numa melhor experiência para os colaboradores, não tendo apenas ganhos de produtividade? Isso é importante para o Santander, que as pessoas se sintam recompensadas de alguma forma por integrar a inteligência artificial no seu dia-a-dia? Antes de mais, obrigada pelo convite. É um gosto. Ou seja, mais do que criar eficiência, eu acho que efetivamente é o potencializarmos as nossas pessoas para fazerem face a esta nova era da AI. E, portanto, ou seja, isto porque a AI vem ter aqui um papel muito importante naquilo que é a automatização de muitas tarefas e, na verdade, aquilo que permite é que as pessoas estejam focadas em tarefas de maior valor e de maior contributo para a organização. Que as pessoas sejam mais humanas? Mais humanas. Portanto, que tenham tempo para analisar, para tomar decisões e, no nosso caso, para estarmos mais perto dos clientes também. Temos vindo a capacitar as pessoas nesse sentido, portanto, dando acesso a ferramentas da AI. Temos parcerias com algumas universidades e alguns parceiros no mercado para nos darem acesso e formação sobre a implementação dessas ferramentas e, portanto, de forma a que isso faça parte do dia-a-dia contínuo das pessoas e que seja sentido de forma natural e gradual. A formação é também uma etapa essencial neste processo de transição e de incorporação da inteligência artificial. Sim, sem dúvida. Portanto, foi gradual. Começámos pelas lideranças e por algumas posições-chave dentro da organização e hoje em dia, portanto, já estamos a abranger a organização como um todo e aquilo que sentimos é que as próprias pessoas vêm até nós pedir-nos essas licenças e acesso a essas ferramentas porque já reconhecem isso como algo vantajoso para o dia-a-dia delas de trabalho. Portanto, aquela ideia de que aquilo é tão fácil que qualquer pessoa utiliza a inteligência artificial, isso é um mito, não é? Ainda para mais num contexto profissional. É preciso saber usar, portanto, é algo que também nós temos áreas de AI dentro do banco e, portanto, há aqui um cuidado reforçado também na questão da governance, da utilização dessas ferramentas, para darmos, portanto, toda a liberdade às pessoas de utilizar essas ferramentas, mas dentro daquilo que é permitido e razoável. E alinhado também com os objetivos Exatamente. da organização. Pedro Nogueira da Silva, da NTT Data. A NTT Data acompanha organizações de vários setores na adoção destas tecnologias, nomeadamente da inteligência artificial. Gostava de perceber de quem vai lá, mas não está lá diariamente, que erros e equívocos é que se observa nestas empresas quando tentam integrar a inteligência artificial. Quais é que são os erros de principiante? Bom, antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. Isto de ser o terceiro, corro o risco, o terceiro não, o quarto, já tivemos o Bácio e corro o risco de me repetir. Mas eu diria que a adoção da inteligência artificial, eu gosto de partir em dois temas. Um na adoção para a produtividade individual das pessoas e outra mais nos processos de negócio que têm que ser analisados e revistos para incluir a inteligência artificial. Eu acho que o maior erro é olhar para a inteligência artificial como uma tecnologia. O Nuno referiu isso, ou meramente como uma tecnologia, como uma ferramenta, quando o foco tem que estar também nas pessoas que a vão utilizar e nos processos de negócio que temos que alterar. Se eu entrego a ferramenta, como tanto a Sara como o Nuno referiram, não só as pessoas não vão ter e isto acontece com outras tecnologias emergentes e que surgem, não só as pessoas não vão ter a aptidão para a usar da melhor forma, como, além disso, há uns que até o conseguem fazer e criam um gap de conhecimento entre as pessoas. Mal comparado é como dar um martelo a um bebê?
Exatamente, ele não sabe o que fazer com ele, ainda se pode aleijar, não é? Portanto, a parte de ter um processo de adoção, isto mais para a produtividade individual, um processo de adoção dentro das empresas, para garantir que nunca estarão todos ao mesmo nível, mas que há um nível mínimo de utilização da ferramenta, porque são ferramentas muito importantes para a produtividade individual, isso não tenho dúvida. Portanto, o tema de ter um processo de adoção e formação é essencial. No caso dos processos de negócio, creio que o erro, também estava refletido no relatório que o Máximo apresentou, que na verdade até era mais simpático que o MIT lançou no ano passado. Tem que se olhar para os processos e tem que se olhar para processos que tenham dados estruturados e que se possa medir o benefício da utilização da inteligência artificial. Não pode ser uma prova de conceito lateral, e fizeram-se muitas provas de conceito laterais que depois não conseguiam justificar esse investimento na inteligência artificial. Penso que agora estamos nesse caminho. Também a evolução da inteligência, destes temas que andam à volta da inteligência artificial, generativa e não só, faz com que as organizações sintam também alguma pressão, até peer pressure, não é? Até peer pressure para fazer acontecer as coisas de uma forma mais estruturada. Portanto, resumindo, erros de principiante, não dar formação e não pensar no negócio. No caso do uso do negócio, sim. Okay. Volto aqui ao Nuno. A ideia de AI with purpose também foi aqui abordada de alguma forma pelo Máximo. Parte do princípio que a tecnologia deve servir também para libertar tempo, para que, tal como aqui também falámos com a Sara, para que os humanos sejam mais humanos. Na prática, na Zurique, como é que estão a trabalhar este AI with purpose? Tarefas e processos que já estejam a ser transformados para que os colaboradores tenham mais tempo para ser humanos e para que também estejam libertos de tarefas mais mecânicas. Sim, vou falar aqui talvez 2 ou 3 exemplos que eu acho que, no momento, podem ser transversais também a todas as nossas realidades. Começámos por implementar o famoso HRBot, que, acima de tudo, numa perspectiva mais de gestão, visa libertar os colegas, enfim, não só das respostas através daqueles e-mails tradicionais, através dos quais depois tínhamos que aplicar ali robôs para já também assegurar ali alguma triagem. Qual é a grande dificuldade que nos paramos, principalmente nos momentos iniciais? As pessoas mais facilmente continuam não só a utilizar os canais tradicionais, como também a entrar em contacto, via Teams ou mesmo por telefone, o que seja, do que utilizar o robô. Aquilo que temos verificado é que, ao canalizarmos as pessoas para a utilização do HRBot e conversações simultâneas que levam muitas vezes, porque a questão da utilização tem uma relação direta com o tipo de perguntas que as pessoas colocam na utilização desses bots. Portanto, isso também promove uma maior frequência de interação entre os colegas que colocam as questões e quem responde. E aquilo que temos identificado é uma extraordinária oportunidade, porque quanto mais interação, maior a oportunidade de se clarificarem não só as questões que se colocam, mas também, enfim, às vezes as próprias questões que não são necessariamente aquelas que são colocadas. Depois, de uma perspectiva de desenvolvimento, claramente, nós temos um programa que é o CEO of My Career e que começa por promover a accountability por parte dos próprios colaboradores. Temos um catálogo de funções interno e extensível a todo o grupo e na prática, temos ferramentas que já possibilitam uma autoavaliação entre aquilo que são as principais competências requeridas para determinada função e aquilo que é o seu estádio de desenvolvimento. Para que os colaboradores possam construir o seu próprio plano de carreira e... Plano individual de desenvolvimento. Ok. Correto. Portanto, temos estas 2 ferramentas. E depois, do ponto de vista de recrutamento, temos uma outra ferramenta que agiliza. Ainda não medimos se conseguimos reduzir o tempo médio de 50 para 7 minutos. Penso que nesta fase ainda não, mas claramente há ali uma agilização muito grande de processo
que contribui positivamente para os nossos CLAs em termos de tempo médio de gestão dos processos, mesmo para além da triagem. Sara, falámos há pouco acerca da formação dentro da organização. Já conseguiram perceber que competências é que são fundamentais desenvolver junto dos colaboradores para que os processos de AI possam ganhar ainda mais asas e para que os colaboradores também se sintam cada vez mais confortáveis a utilizar esta tecnologia e também mais confortáveis no seu dia-a-dia enquanto membro da organização? Acho que é fundamental desenvolverem, por um lado, competências a nível digital e, por outro, a nível humano, como falávamos há pouco. Ou seja, Esta capacidade de saber fazer perguntas é uma das competências. sim, exatamente. Não, Está bem posicionado. Estou a perguntar isto até porque em vários fóruns de inteligência artificial, nomeadamente até fóruns mais académicos, tem-se falado muito acerca de até agora nós tínhamos que saber as respostas, a partir de agora temos é que saber fazer as perguntas. É esse o caminho? É esse o caminho. Ou seja, se por um lado temos de ter literacia de dados e conhecimento de ferramentas de inteligência artificial, por outro, torna-se fundamental hoje em dia termos esse sentido crítico de fazer as perguntas certas, de termos um mindset de desenvolvimento contínuo e termos uma capacidade de pensar fora da caixa e de sermos criativos. Porque, na realidade, a inovação não parte unicamente da tecnologia, mas é preciso que as pessoas, através da tecnologia, consigam aportar valor e impacto àquilo que são as soluções de negócio, no fundo. Mas é um desafio ensinar a fazer perguntas? É um desafio. Como é que se consegue? Já há ferramentas, já há formas, já... Eu acho que é gradual, portanto, Ok. penso que as novas gerações já venham muito preparadas nesse sentido, porque já vêm dessa lógica de não ter as respostas, mas sim estarem preparadas para questionar aquilo que está a acontecer e quererem fazer de forma diferente. A nível de se calhar outras gerações que estavam mais focadas em fazer bem e em operacionalizar bem, portanto, aí sim é um desafio e temos de ajudá-los. Portanto, tem existido imensa formação a nível da liderança, porque tem de partir de cima, portanto, esse mindset de dar espaço às pessoas, de questionar, de levantar questões, de pôr em causa e, portanto, criarmos aqui uma cultura muito de feedback e aberta para esse tipo de questões, de forma e partilhar estratégia, sobretudo. Acho que é fundamental, portanto, todos estarmos a par do objetivo comum, de forma a que possamos efetivamente aportar valor e questionar aquilo que está a ser feito para chegarmos a outro tipo de resultados. Pedro, na sua experiência, o que é que distingue as empresas que conseguem utilizar a inteligência artificial para, tal como a Sara estava a dizer, potenciar o talento, daquelas que acabam por ficar por aquela transformação tecnológica superficial? É quase um AI washing. Bom, eu acho que para responder a essa pergunta, o tema da inteligência artificial nas empresas, para se conseguir sair dessa camada mais superficial e agora correndo o risco de entrar em meios mais tecnológicos, as empresas têm que adotar a inteligência artificial integrada nos seus sistemas, não só como uma camada que está por cima a acelerar determinado processo ou a torná-lo mais eficiente, têm que ir um degrau abaixo e olhar até temas de infraestruturas, temas aplicacionais, temas dos sistemas core, temas de governação, temas de segurança. Portanto, é todo um processo de transformação digital que estamos novamente e mais uma vez a observar e tem que ser encarado dessa forma, como um processo que toca em mais do que uma área, desde a tecnologia, ao change management e aos recursos humanos, e toda a companhia tem que estar envolvida e sempre com o objetivo de conseguir medir e beneficiar nos processos de negócio que Tem que ter uma visão holística para a implementação. Tem que ter uma visão holística para essa implementação, sim. Também para que depois se consiga retirar o melhor da AI. Estava aqui a pensar também
na importância da redução da carga cognitiva que inicialmente se pensa, ok, tenho aqui alguém que vai pensar por mim, mas na prática depois não é assim que acontece. Para Não, simplificar de facto os processos, tem que ser um bocadinho mais além. Sim, tem que se olhar para o processo e tem que se ter, para além de saber fazer as perguntas que a Sara estava a falar, é preciso ter um espírito crítico para a resposta que vem do AI. E isso é algo que eu temo, até e na nossa empresa nós temos muitos júniores que vêm com as perguntas são muito bons a fazer a pergunta, ou o prompt da AI, e depois não têm a capacidade crítica que os mais séniores têm, porque passaram pelos problemas, para conseguir desafiar o que os motores lhes estão a devolver. Do ponto de vista do tema cognitivo... Sim, da redução da carga cognitiva sobre os colaboradores. Sim, isso para mim é muito evidente. Falando do meu caso pessoal, não é que eu faça mais coisas durante um dia de trabalho, não é esse o meu objetivo. Agora, eu tenho a certeza que, em termos de sumarização de informação e análise de informação que me chega em bruto, eu tenho uma aceleração muito grande na preparação de uma atividade. O desafio está em desligar também, se calhar, como o Máximo estava a falar. Sim, desligar por um lado, mas não é só na eficiência que eu sinto o ganho. É que eu consigo fazer as coisas com maior qualidade, portanto, mais na lógica que o Máximo também falou, de acrescentar valor naquilo que faço. Não é que faça mais, faça melhor. Consigo fazer melhor. Nuno, vamos agora aqui pôr uma balança. Automação, ética, valorização do talento. Como é que se equilibram? Normalmente uma balança só tem 2 pratos. Como é que se equilibram estes 3 pratos? Porque a ética também, não só estar alinhado com os valores da empresa, mas depois a utilização ética que muitas vezes surge na operacionalização diária daquilo que se faz e que nem sempre está tão bem descrita nas linhas orientadoras das organizações. Claro que sim. Depois também com a valorização, como é que isto se consegue conjugar tudo e equilibrar? Sim, tentando aqui resumir, primeiro com muito governance. O governance, eu acho que todos nós, por um lado é um mixed feelings, por um lado testamos o governance, não sei se há aqui alguém mais diretamente ligado, mas sem qualquer... mas porquê? Porque implica uma carga, muitas vezes até processual pesada, mas todos nós acabamos por estar, de alguma forma, dependentes também desse governance, porque é aquilo que garante um modo de atuação e um conjunto de comportamentos, enfim, minimamente alinhados dentro da organização. Depois, muita comunicação, ou seja, a questão do propósito e de clarificarmos logo numa fase inicial, e aqui, no nosso caso em particular, a área da comunicação tem sido, desde sempre, um parceiro-chave na execução e até na mudança de ciclos, se podemos assim dizer. A forma como comunicamos o propósito de assegurarmos ou implementarmos um conjunto de medidas e de ferramentas é chave para começarmos, tanto quanto possível, a desmistificar logo um bocadinho a razão de ser e a natureza da utilização das coisas, e depois irmos fazendo. Learning by doing. Não é expectável nós, enfim, observarmos logo por parte da generalidade das pessoas que estão habituadas a fazer coisas, em alguns casos há 10, 20, 30 anos, mudarem e de um dia para o outro tirarem o máximo e melhor partido da utilização de novas ferramentas. Learning by doing, nós temos muito, digamos, a prática de criarmos a figura dos embaixadores, que não só são conhecedores da generalidade dos processos dentro de determinadas unidades, dentro de determinadas funções. Naturalmente, temos a preocupação de procurar escolher esses embaixadores, enfim, tendo em conta a sua apetência, tendo em conta o seu perfil, porque claramente
a utilização de uma linguagem comum facilita também não só o entendimento, mas também a própria utilização e ajuda a quebrar muitas destas resistências. Seguindo ali também um bocadinho a linha do que a Sara estava a dizer, um género de lead by example, não é? Lead by example e criarmos também uma espécie de segurança psicológica dentro da organização que leve à ação, porque o receio é aquilo que muitas vezes leva à resistência e à inação. E aquilo que nós queremos é precisamente o contrário, a ação, disponibilizarmos, temos as condições para, felizmente, disponibilizarmos as ferramentas que as pessoas necessitam, precisamos é que as pessoas utilizem e utilizem cada vez da melhor forma para, conforme a Sara também já aqui referiu, somos uma empresa de serviços, portanto, temos que estar completamente focados nos nossos clientes e parceiros. E, portanto, quanto mais nos conseguirmos libertar das tarefas mais processuais, mais libertos estamos e orientados estamos para investir na relação, que é aí que fazemos efetivamente a diferença. Sara, tendo todos o mesmo conhecimento, tendo todos as mesmas ferramentas, como é que um profissional se consegue destacar dentro das organizações a partir de agora? Ou seja, se até agora aquilo que era visto como sendo um bom profissional era o executarmos bem as nossas tarefas ou a nossa função, Como é que se detecta o talento agora? hoje é muito através do impacto que conseguimos aportar e o valor que conseguimos aportar à organização. E isso só se consegue através de um mindset ou seja, implementar um bocadinho uma cultura de curiosidade, de criatividade, pensamento crítico, capacidade de adaptação constante. Empreendedorismo 2.0? Isso. Ou seja, de capacitar as pessoas de forma a que consigam a cada momento acompanhar o contexto e a tecnologia que está a ser implementada. De forma a que consigam olhar para as organizações como um todo portanto, saiam dos seus pequenos silos, das suas pequenas ilhas e consigam olhar para o contexto e aportar valores e ideias e decisões com base naquilo que é o contexto da organização como um todo e não com base na realidade fechada que era conhecida até então, com base na execução das funções. Portanto, mantenham-se curiosos, é por aí, não é? Finalmente, vou aqui ao encontro do Pedro. Alguma dica, alguma pista que queira deixar para quem está à frente dos departamentos de talento, de HR, para quem está a liderar organizações que estejam a implementar a inteligência artificial? Vimos há bocado os erros de principiante. Peço agora algo que não possa mesmo falhar. Eu ia dar a resposta de forma diferente. Que era, Peço desculpa pela fita. Mas vou dar na mesma. Que era para não terem medo de arriscar naqueles processos que são os que trarão mais benefício. Porque é isso que eu sinto muito, alguma resistência, e usando o inglês, está-me a falhar agora a tradução, do front office, os processos de front office, que são os que estão junto de primeira linha, junto dos clientes, são esses onde podemos ter maiores ganhos, quer seja no customer service, a customer care, ou mesmo no serviço. E eu acho que há alguma resistência, há algum receio natural de o que é que o AI poderá fazer se não tiver a tal governação, responsabilização ou responsabilidade, o human touch, não é? O human touch a validar o que sai. Mas é um apelo para haver coragem. Para haver coragem. Sim. Permitam-me só aqui acrescentar uma nota até a propósito da questão que colocou bem ao Pedro. Só se for muito rápido. Muito rápido. A necessidade aguçou o engenho. Acho que sempre foi assim. E apesar da resistência, e ao fim no nosso caso em particular, ao fim de 3, 4 anos, começámos a brincar, permitam uma expressão até um bocadinho com estas ferramentas. Na nossa organização, neste momento, todas as pessoas têm objetivos de identificar processos que possam ser automatizados e de ferramentas que possam ser utilizadas sempre para agilizar o trabalho das mesmas.
esta necessidade, eu acho que vai aguçar um bocadinho e quebrar um bocadinho aquelas resistências. Muito bem. Nuno, Sara, Pedro, muito obrigado por esta conversa em que procuramos aqui caminhos para colocar a tecnologia verdadeiramente ao serviço das pessoas. Parece-me que ficou claro que a melhor inteligência artificial não é aquela que faz tudo, mas é sim aquela que permite que as pessoas façam mais, melhores e sejam mais humanas. Fica por aqui este painel, AI ao serviço das pessoas. Este painel é uma parte integrante da conferência Work in Progress, uma iniciativa do Jornal Económico, em parceria com a Forbes Portugal e também com o apoio do Top Employers Institute. Fazemos agora uma curta pausa e regressamos dentro de momentos com mais um painel. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Neste próximo painel vamos falar de um aparente paradoxo. Trabalhar menos não significa produzir menos. Muitas vezes até significa produzir melhores. Ora, durante décadas, muitas organizações foram construídas em torno de uma ideia de que mais horas de trabalho era sinónimo de mais e melhores resultados. Hoje sabemos que não é bem assim. Equipas descansadas, com tempo para pensar, com espaço para criar e também com processos bem desenhados, são equipas mais produtivas e mais sustentáveis ao longo do tempo. Nesta conversa que se segue, queremos encontrar pistas para saber como se constrói um modelo que junta eficiência operacional e qualidade de vida, que mudanças estruturais são necessárias para trabalhar melhor e não apenas mais, e também qual o impacto real de reduzir o ruído operacional na motivação e no equilíbrio da vida profissional versus vida pessoal. Para isso, convidámos Sandrine Teixeira, Chief People Officer do Lidl Portugal. Se faz favor, pode sentar aqui ao meu lado. Também Sandra Coelho, Head of Talent Management da Capgemini Portugal. E ainda Eduardo Caria, Diretor de Pessoas e Organização do Grupo AGAs Portugal. Bem, vamos então falar aqui acerca de como trabalhar melhor e não mais, ou se calhar mais e melhor. Já vamos ver. Sandrine, o retalho, sabemos, é essa área em que trabalha, é um setor altamente operacional, ritmado, horários exigentes, grande pressão diária. Como é que se constrói um modelo de organização que permita, com este contexto, eficiência operacional e qualidade de vida para as pessoas que trabalham no Lidl? É possível? É possível, sim. E diria que tudo começa pelo compromisso que nós temos enquanto empregador para com as nossas equipas. Ou seja, se nós temos um compromisso de empregador de referência, isso tem que se traduzir em toda a cadeia de valor que nós propusemos aos nossos colaboradores. No ano em que o Lidl Portugal festejou os seus 30 anos, nós anunciamos os maiores aumentos salariais. Porquê? Porque numa área tão exigente como é o retalho alimentar, sabemos que são lojas abertas 7 dias por semana, com horários alargados, e isso também para responder à necessidade dos nossos clientes, requer uma proposta de valor adaptada e transparente para todos. Mas é um desafio um bocadinho maior, porque, por exemplo, não podem recorrer a estratégias como facilitar o teletrabalho. Os colaboradores têm que estar nas lojas, não é? Exatamente, isso ainda não existe. Se calhar a AI irá nos ajudar num futuro próximo, mas ainda não existe essa possibilidade. Daí a importância de propor um salário que seja transparente e proporcional àquilo que é o nível de exigência do mercado. Nós este ano, já a título de exemplo, aumentamos em 11% o salário dos nossos operadores, o que é significativamente acima daquilo que foi anunciado, as atualizações anunciadas pelo Governo, e também significativamente acima da taxa de inflação. Isso com o propósito que os nossos colaboradores também se conseguem identificar naquilo que é a nossa proposta. E há depois, obviamente, o salário não é tudo, mas nós temos também uma grande preocupação naquilo que é a proteção social. Além de propor um contrato de trabalho sem termo, nós propusemos desde o primeiro dia a todos os colaboradores um seguro de saúde de referência, para que também traga essa tranquilidade aos nossos colaboradores. Seguro de saúde que é extensível ao agregado familiar com condições especiais. E acho que essa proposta global também permite trazer alguma estabilidade e segurança aos colaboradores. E isso é diferenciador. Além disso, obviamente todas as possibilidades de carreira que pode oferecer a área do retalho. Mas para isso temos que capacitar as nossas pessoas, garantir que desde o primeiro dia tenham um plano de formação construído e acompanhado pelo seu líder,
até às vezes até antes do primeiro dia, ou seja, existe no Lidl um processo de pré-boarding onde as pessoas já se sentem acompanhadas até antes de entrar, de começarem a trabalhar connosco. Portanto, mais do que um simples trabalho, pode ser um projeto de vida. Exatamente. E isso obviamente tem que ser uma realidade e temos exemplos concretos. No Lidl, 70% dos nossos gestores de lojas começaram como operador de loja, ou seja, existe um verdadeiro programa de desenvolvimento interno, passo a passo, que permite essa progressão na carreira. Estávamos aqui a falar do setor do retalho, que é muito competitivo, altamente operacional, tem estes horários. Não menos competitivo é o setor tecnológico, Sandra. Os projetos são exigentes, os prazos são apertados, muitos prazos para ontem, não é? Sim. Muitas respostas que são precisas para ontem. É um setor também muito orientado para resultados que são mensuráveis, mas às vezes não se olha bem para a quantidade de horas trabalhadas. Isto também é importante para os colaboradores, não é? Para aquele work-life balance. É sim, e nós efetivamente no mundo da consultoria e da tecnologia fala-se sempre muito e sempre se falou muito do overtime, não é? Que os consultores faziam, se calhar ainda fazem, mas enfim, há pouco o painel anterior falou de IA, não sei se IA vai garantidamente que nos vem ajudar, mas eu destacaria aqui, tentar aqui a questão da produtividade e menos horas de trabalho, falar aqui em 5 pilares. Um é termos efetivamente objetivos claros e mensuráveis, não é? Se definirmos as metas claras e concretas, o foco vai estar efetivamente naquilo que é para se entregar e não tanto no tempo que vai demorar. Conjuntamente com isto, deve de existir uma avaliação que vai ser baseada efetivamente também no impacto. E um acompanhamento também regular, ou seja, check-ins, não é? Regulares, conversas para alinharmos expectativas, os resultados, estamos a lá chegar bem. E essa conversa, dessa conversa tem que fazer parte os líderes das equipas, departamentos de recursos humanos? Chamamos os nossos people managers, não é? Os people managers que gerem diretamente as suas pessoas e que conhecem, portanto, também o trabalho das suas equipas, ou o gestor de projeto, porque, enfim, na nossa área é um bocadinho diferente, às vezes eu posso ser o people manager de uma pessoa e essa pessoa não estar a trabalhar num projeto que eu lidero diretamente, portanto, mas esses people managers e o colaborador em si, enfim, se há aqui questões de foco e de entrega e de delivery e de timelines muito apertadas, tem que haver check-ins constantes. E isso faz-se também como? Aliando também aqui a parte das metodologias, eu ia dizer da tecnologia, mas não é tecnologia, não é? São metodologias, que é o Scrum e o Kanban. Portanto, que permitem aqui foco mais eficiente, as chamadas, e muitos de vocês se calhar já conhecem, as dailies, não é? Que as equipas têm, portanto, diariamente começam o seu dia com reuniões para, ok, o que é que temos para fazer hoje, o que é mesmo para entregar e, portanto, o que é que tem que ser alterado, não é? Se tem que ser alterado. A gestão ágil de projetos é aqui também é fundamental. pilar. E um dos pilares garantidamente. E outro dos pilares também é a autonomia que nós damos às equipas, não é? Porque elas, no fundo, há estes check-ins, há estas conversas, há estas metodologias, mas, portanto, as equipas acabam por saber qual é que é o foco e sabem que nós estamos a contar com elas. Porquê? Porque aqui gera aqui a questão da confiança. E puxando aqui a brasa também à minha sardinha, peço desculpa, mas, enfim, a confiança é um dos valores da Capgemini. Portanto, desde o dia 1, portanto, nós não podemos deixar de confiar nas nossas pessoas, mas, obviamente, também empoderarmos aqui os nossos líderes, os nossos people managers, a terem esta cultura de trabalharem aqui o foco em direcionar, conversar, mas o delivery, ok, mas ter cuidado com as pessoas para garantir aqui um equilíbrio também trabalho versus vida pessoal, não é? Porque perceber que cada pessoa é um mundo. Exatamente. Mas surge-me sempre, acho que não em particular nas empresas portuguesas, mas acho que ainda muito nas empresas que operam em Portugal, ainda há muito a mentalidade de eu estou a pagar este colaborador pelas horas que ele trabalha, ao contrário daquilo que a Sandra estava a dizer, pelo trabalho que entrega. Ou seja, se eu conseguir entregar o meu trabalho em 2 horas, eu tenho que justificar 5 horas de trabalho para ser pago? Ainda vai acontecendo, não é? Isso é uma boa pergunta e essa parte aí, portanto, juntamente com os nossos clientes, se calhar o que vai ter que ser revisto, e revisto também são os tais chamados projetos time and material, não é? Mas a questão é, eu se calhar consegui fazer, aliado à tecnologia, aliado a isto tudo, consegui fazer o meu trabalho em 2 horas em vez de 4, não é? E, portanto, nós,
E se calhar, vindo àquilo que a Sandra também dizia, nós temos aquela questão do trabalho híbrido, a obrigatoriedade de estar no escritório ou nos clientes é 2 ou 3 dias por semana, portanto, há aqui uma flexibilidade que permite o colaborador gerir os seus horários e o People Manager não está à espera de o ver ali às 9 em ponto e de o ver sair às 6:30, porque se ele acabou a sua tarefa mais cedo às 5 e precisa de agilizar e de conciliar com a sua vida pessoal, o que entrega, o foco está nos resultados e no Mas ainda delivery. é um caminho que não está totalmente feito. Se calhar para algumas empresas, sim, mas e aquilo que também se falava há pouco também, mudanças de mindset, e tem que se trabalhar isso. Eduardo, bem-vindo também. O Eduardo trabalha no setor segurador. Temos aqui retalho, tecnologia e setor segurador. Também está a passar necessariamente por uma forte transformação digital. Essa transformação digital serve, sem dúvida nenhuma, para simplificar processos, serve também para que as pessoas se apliquem em tarefas que tragam ainda mais valor aos clientes e à organização. Antes de mais, também agradeço o convite. Gosto. Eu acho que os seguros é um setor que estava, se calhar, um pouco atrasado face a outros setores em termos de processo de digitalização. Portanto, nós tivemos aqui a oportunidade de fazer um grande leapfrog tecnológico e fazer aqui uma reestruturação profunda. Portanto, provavelmente temos dos projetos mais profundos de reestruturar sistemas e repensar. E eu acho que uma das coisas que estamos a tentar efetivamente fazer é repensar os processos e não só criar automatismo sobre processos existentes e aproveitar este momento para, em toda a cadeia, financeiros, core systems, sistemas de RH, profundamente repensá-los. Isso também traz desafios, certamente, e algumas dores, não de crescimento, mas de transformação. Sem dúvida nenhuma, é um processo de change management, porque obviamente a empresa continua a laborar. Claro. Portanto, há aqui uma mudança muito grande, mas esse repensar os processos mais de uma forma profunda faz que efetivamente conseguimos olhar para qual é o valor acrescentado que as pessoas devem ter e realmente retirar aqueles processos em que o valor acrescentado é realmente baixo. Portanto, acho que a alavanca é tremenda, acho que é super positivo para as pessoas, na minha opinião, porque nós já fazemos alguma automação há algum tempo e, na verdade, a nossa dimensão tem crescido com o negócio. Agora, acho que mesmo em termos de propósito, o impacto que essas pessoas têm e onde nós os queremos, porque hoje em dia nós queremos efetivamente que as pessoas estejam a falar com os nossos clientes, serem realmente cêntricos com o cliente. Quando eu falo com os colaboradores, muitas vezes, gostavam de ter mais tempo para fazer aquela chamada com o cliente para tentar resolver o problema A e B. E somos muito consumidos pela máquina dos processos de pouco valor acrescentado. Para se ser customer-centric, as empresas têm que ser people-centric antes disso? Absolutamente. Eu acho que a confiança é a palavra-chave para mim. Negócios como os seguros é muito um negócio de confiança e isso faz-se através de relações. Portanto, eu acho que o fator principal é as pessoas, e eu venho de tecnologia, portanto tenho uma experiência grande em transformações tecnológicas, mas não é pela tecnologia, é para nos ganhar mais espaço para efetivamente fazer aquilo que nós fazemos bem e que é o fator distintivo, que é a relação humana na cadeia de valor com os nossos clientes e parceiros e colaboradores. Sandrino, quando se fala em pessoas, fala-se necessariamente, e do lado empresarial, de talento. Há escassez de talento, muito se fala acerca disso. Há também exigências para quem está a entrar no mercado de trabalho. As empresas precisam de fazer mudanças estruturais para continuarem a ser atrativas, para além dos salários de que já tínhamos falado, para além das regalias de que já tínhamos falado. Como é que as empresas se podem adaptar ou se devem adaptar para serem mais sedutoras para esses talentos que existem no mercado? Nós sabemos que hoje em dia o salário não é tudo, bem pelo contrário, e eu diria que poder garantir enquanto empresa estabilidade
transparência nas oportunidades, e a título de exemplo, empresas, nós conseguimos garantir, por exemplo, que cada colaborador tenha uma visão clara daquilo que pode ser o seu percurso internamente, seja de um ponto de vista horizontal, porque também crescemos horizontalmente, mas também de um ponto de vista vertical, garantir que as pessoas tenham acesso a essa informação e que seja uma realidade é fundamental. Portanto, é garantir estabilidade, transparência e também criar um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas. E aí eu acho que o papel dos líderes é fundamental. Termos linhas de lideranças fortes, capacitadas, que sabem gerir pessoas e não só objetivos e indicadores. Porque no fim do dia, quem garante a excelência operacional são os nossos colaboradores. Portanto, a linha de liderança capacitada e focada em garantir o seu desenvolvimento e o desenvolvimento das equipas e que consegue inspirar as equipas é fundamental. E que faça também aquele acompanhamento de que a Sandra estava a falar há pouco, os líderes então a garantirem esse contínuo entre a linha orientadora da organização e depois aquilo que de facto os colaboradores vivem no dia-a-dia. Sandra, voltamos à tecnologia que permite medir praticamente tudo, desempenho, tempo, processos. Como é que se garante que esta capacidade de medição também contribui, também concorre para melhorar a organização do trabalho e também, concomitantemente, dar mais autonomia às equipas, em vez de fazer aquele micromanagement de que, por vezes, nos queixamos e sentimos quase que nos oprime, não é? Aquela liberdade de que falávamos há bocado, também das equipas gerirem os seus processos. Como é que as empresas se podem adaptar a isto? Se calhar aqui lançar, já percebemos que dentro da Capgemini já tem essa atenção, mas se calhar aqui olharmos para empresas que ainda não o fazem, como é que podem abraçar esta confiança nas pessoas? Eu acho que também tem muito a ver aqui com, ou seja, a tecnologia pode medir tudo, é um facto. Mas, e se calhar nas empresas que ainda não estão a utilizar, o ponto essencial é perceber como é que esses dados estão a ser utilizados e para que efeito, não é? Porque se eles forem utilizados para controlo, vão gerar aqui mais pressão nas pessoas, mais desconfiança e, portanto, se calhar não vai ir a bom porto, não é? Não vamos lá chegar. Portanto, aqui têm que ser usados para fomentar aqui, entrega de resultados, melhoria de processos, não é? Mas têm que ser também vistos e percepcionados pelas equipas como algo que as vai ajudar e que vai facilitar o seu trabalho. Ou seja, temos que garantir que há um propósito claro na medição. Não é? E qual é que é o propósito? A tal transparência que a Sandrine estava a falar. Também. Ou seja, e os colaboradores também têm que estar envolvidos. Nós temos que partilhar com eles, explicar-lhes, neste caso nas áreas de negócio, não é? Portanto, a partilha de informação, a partir do momento em que eles perceberem o que é que estamos a medir e porquê é que estamos a medir e que se calhar até os vai ajudar nas suas tarefas no dia-a-dia, então vamos conseguir que eles estejam, agora escapa-me a palavra em português, onboarded, não é? E vão aceitar mais facilmente e vão senti-lo não como um controlo, mas algo que até pode agilizar e se calhar até fazer parte de, então como é que podemos até chegar a outras metas e outros... Portanto, tem que haver propósito. E isto faz também integrando as equipas ou os líderes nestes processos em que se definem métricas, em que se define a operacionalização dos projetos? Todos os colaboradores, isto tem que vir... não tem. Podemos, obviamente, receber orientações, enfim, de altas lideranças. A liderança tem que ser aqui, tem que dar sempre o seu sponsor, mas nem sempre a liderança pode estar a nível mais operacional. Portanto, temos que ter aqui os gestores que, de facto, estão mais a nível operacional, que ajudem Mas também tem que haver métricas. canais abertos para que quem está na parte operacional consiga também dizer ao líder, se calhar assim não está a funcionar. Verdade. E é engraçado, o meu percurso efetivamente é há muitos anos na Capgemini e, portanto, eu esqueço-me que existem, se calhar, outras realidades. Nós temos um canal muito aberto ali e embora hajam alguns níveis de liderança, a porta da nossa CEO está sempre aberta e nem é preciso ir à CEO, não é? Portanto, há vários membros do comitê executivo, desde o responsável de vendas, que são pessoas muito abertas a qualquer um de nós chegar lá e dizer, olha,
isto se calhar desta forma não está a funcionar, tenho aqui estes números, temos aqui, então, pronto, e eles são os primeiros a dizer, então bora lá, vamos lá marcar algo, o que é preciso fazer para que se mude, portanto, eles são os Mas há primeiros lideranças que a ainda estão no aceitar. 15º andar no elevador fechado à chave, não é? Sim, e essas lideranças vai ter que ser com, se calhar, muita aprendizagem e muito, enfim, falavam dos velhos do Restelo no início e gostei da palavra, tem que haver aqui alguma abertura, é sempre trabalhar aqui o mindset, não é? Por isso é que eu acho que nós estamos sempre em constante aprendizagem e, portanto, aqui estes líderes de outro tipo de empresas, se calhar têm que pôr olhos, enfim, em empresas como as nossas. Eduardo, falávamos aqui acerca da questão do work-life balance, cada vez se fala mais acerca disto. Quando as empresas conseguem reduzir o esforço desnecessário e melhorar a organização do trabalho, isto tem de facto impacto nesta relação entre a vida profissional e a vida pessoal? Eu acho que tem. Eu acho que provavelmente tendemos a sobrevalorizar a prazo o impacto e a subvalorizar o que vai acontecer agora. Acho que ainda estamos na jornada, todos estamos na jornada em que há um caminho ainda a percorrer até os impactos serem realmente maiores. Mas acho que a própria produtividade que vai vir da automação vai trazer efetivamente uma grande melhoria às pessoas e efetivamente trazer esse equilíbrio. Mas eu acho que não é só uma questão das horas trabalhadas, porque obviamente que isso é importante e até o nosso setor trabalha menos horas do que a média por convênio. Acho que tem muito a ver com a qualidade desse trabalho do que só as horas, o propósito, o impacto que as pessoas sentem que têm. E eu acho que esta lógica de nós conseguirmos subir as pessoas na cadeia de valor, sentirem que o que nós fazemos tem um propósito forte, acho que isso faz uma diferença muitíssimo grande no nosso bem-estar de saúde. Está mais do que estudado e provado, que eu acho que esse sentimento de estou a fazer algo, as pessoas estão dispostas a fazer um extra mile muito maior do que o contrário. Agora, acho que há uma questão grande de o overload cognitivo e isso passa muito por aquilo que também vimos com as nossas crianças e etc., que estão com a questão da quantidade de canais e a quantidade de informação que são bombardeados no trabalho, e é algo que estamos claramente a fazer um projeto de atacar, que é olharmos um pouco de como é que nós trabalhamos enquanto equipa, como é que nós trabalhamos transversalmente enquanto organização e a forma com que comunicamos, porque eu acho que há claramente um overload de comunicação que também não é positivo. Portanto, e pode partilhar connosco exemplos práticos de como é que a AGA está a gerir este processo de transformação que também falou, para promover equipas mais focadas, mais eficazes? Sim, nós temos vários projetos que estamos a fazer, precisamente que não só alavanque ferramentas da AI, ou seja, próprias ferramentas de colaboração que nós temos, traz uma série de ferramentas que são absolutamente fantásticas, que vão realmente reduzir o número de interações, a forma com que nós utilizamos reuniões. Acho que há claramente uma cultura de reunite aguda que nós temos em Portugal, em que passamos provavelmente demasiado tempo com pouca estrutura, pouco foco. Acho que é uma questão da AGES, mas acho que é uma questão que assiste a muitas empresas em Portugal. Portanto, as reuniões online não vieram ajudar a combater esse síndrome? Vieram durante a pandemia. Eu acho que o tema do trabalho híbrido tem uma nova fase. Okay. Que é, uma coisa é toda a gente em casa, toda a gente utilizar os meios digitais em reunião. Outra coisa é toda a gente no escritório. Outra coisa é um modelo híbrido. Eu acho que tem que haver espaço para todas estas questões. Claramente, o facto de darmos alguma agilidade às pessoas e disponibilidade para as pessoas que trabalham 2 dias por semana em casa é ótimo, mas tem que haver tempo de escritório. Acho que as pessoas querem crescer e nós temos o nosso slogan de Great Place to Grow, e isso faz junto às outras pessoas. Acho que a proximidade faz muita diferença e eu acho que nós reaprendermos um bocado de como trabalhar é importante, porque estamos todos a dizer que
este modelo é um given, mas na verdade tem muitas fragilidades em termos de dinâmicas de equipa. E quantas vezes é mais fácil dizer, olha, ajuda-me aqui, do que enviar um e-mail e ficar 2 horas à espera de uma resposta, não é? Eu acho que pegar no telefone é uma coisa que não assiste à nova geração que são capazes de estar ao lado da pessoa e mandar uma mensagem. Eu acho que a dinâmica de ser aquilo que nós estamos programados geneticamente para fazer, que é dialogar e ter um contacto, é fundamental. O e-mail é ótimo para registar, para documentar as decisões, o chat é ótimo para fazer perguntas rápidas, mas temos que efetivamente focar-nos mais e sermos mais eficientes e eficazes. Eu acho que a transformação enorme que a pandemia trouxe, e trouxe coisas boas, acho que trouxe também coisas que nós temos que readaptar. Acho que ainda não estamos no modelo exatamente equilibrado. Precisa-se de um novo trabalho em equipa. É isso. É? Sem dúvida. É, garantidamente. Ou tem que se redesenhar processos, tem que se simplificar fluxos de trabalho, diminuir o desperdício organizacional, é isso que importa também para reduzir ali a reunite aguda de que o Eduardo falava? Sim, realmente muitas empresas têm aqui muita complexidade, não é? E por isso há de facto muito desperdício organizacional, muitas reuniões, falavas há pouco, não é? Muitas que tornam tudo muito mais complexo e que ocupam tempo e, portanto, se calhar nós às vezes achamos que as pessoas é que estão aqui a ser menos eficientes, quando na realidade, se calhar, o que está menos eficiente são os fluxos, os processos, e até podemos tentar aproveitar aqui esta onda nova da IA para ajudar também mais rapidamente a redesenhá-los. Mas aqui é preciso, de facto, entender esses processos, trabalhá-los e perceber onde é que podemos simplificar, onde é que podemos torná-los mais ágeis, novamente, não é? Falou-se nisso também. Portanto, as empresas têm que aqui prioritizar, definir efetivamente, clarificar as suas prioridades e reduzir aqui as etapas desnecessárias, porque muitas vezes chegamos à conclusão que há aqui algo que não faz sentido. Porquê é que fazemos isto assim? Porque eu acho que muitas vezes, e falando aqui do pensamento crítico, quando pomos as equipas a olhar para um processo, e eu recordo-me de o ter feito no ano passado, porquê é que isto está aqui? Porquê é que isto se faz assim? Porque sempre foi assim, é a resposta. Na espuma dos dias, às vezes é difícil parar para olhar para o que se está a fazer. É verdade, portanto, e foi um trabalho de meses, desafio, para conseguir pegar num processo altamente, enfim, complexo e ele mantém a sua complexidade, mas tentámos perceber porque é que isto é feito assim, há alguma razão por trás disto? Não há, então vamos cortar, vamos eliminar, porque não temos capacidade, se calhar mesmo em termos de pessoas e de tempo, para conseguir assegurar. E, portanto, se na realidade nós não fazemos isto e nunca houve problema, então porquê é que o processo continua a dizer que isto é feito desta forma, tão complexa, tão demorada e que, portanto, não faz muito sentido. Por Mas isso. é o cognitive overload. Não é? Portanto, nós temos que criar tempo para as pessoas, de facto, utilizarem os seus skills para pensar nos processos e a forma com que fazemos as coisas. Portanto, é uma das facetas de ganharmos tempo, recuperar tempo de coisas de valor baixa para, de facto, fazer... Valeria a pena criar mais think tanks, por exemplo? Sim, a dificuldade depois é conseguir, se calhar, que haja tempo para que estes think tanks, enfim, produzam, sejam ouvidos, mas isso é importante e é relevante. E eu vou só dar um exemplo mais, nós na Capgemini criamos há cerca de 2 ou 3 anos o Comitê Executivo Sub-30, que no fundo não era mais do que um conjunto de colaboradores com alto potencial que não tinham 30 anos, portanto, para estarem junto do comitê executivo em si, para poderem conseguir perceber como é que ele funcionava e podermos também perceber com eles, não é, o que é que eles podiam trazer, quais é que eram os problemas que o comitê executivo tinha e dar-lhes aqui alguns desafios para que eles, com o seu mindset diferente, viessem trazer soluções e que fossem ali falar com outros colegas, mais séniores, menos séniores e, portanto, noutras sessões, trazerem os seus findings. Isso é muitíssimo interessante. É preciso haver tempo, efetivamente, das camadas mais séniores e abertura para tal, não é? E estes think tanks depois podem, de facto, produzir algo muito relevante.
Sandrine, este streamline de processos depois tem resultados na experiência do cliente? Eu diria que tem que ter resultado na experiência do cliente e os processos e algo que também a validação e a certificação Top Employer também ajuda na construção de processos mais eficientes que nos levam a uma excelência operacional. E aí é que eu vejo os recursos humanos, o nosso papel como sendo motor dessa excelência operacional. Conseguir capacitar as nossas equipas em conhecer as ferramentas, saber como utilizá-las e isso sempre em prol daquilo que vai ser a experiência final que nós devemos aos nossos clientes. Portanto, sim, os processos são fundamentais para facilitar o trabalho e criar a melhor experiência de cliente possível. Se tivessem uma dica para empresas que estão a tentar ser top employer, mas que ainda não são, que dica seria, Sandrine? Eu diria consistência. Consistência naquilo que é o caminho na criação de processos relevantes, simples, que permitem aumentar o nível de capacidade e desempenho dos nossos colaboradores. Eu acho que a chave está aí, é mesmo na consistência. O Lidl está, pelo 5º ano consecutivo, validado como Top Employer, também com o selo Enterprise, porque a gestão de pessoas escreve-se numa estratégia a longo prazo e não só no Lidl Portugal, mas no grupo na sua globalidade. Portanto, a consistência é fundamental, não é algo que se constrói de um dia para o outro e não pode ser algo que nós trabalhamos só para um one shot, só para uma vez. Tem que ser uma estratégia a longo prazo. Consistência? Sandra? Eu acho que a Sandrine tocou aqui tudo e apanhou-me aqui um bocado desprevenida, mas sim, consistência garantidamente, foco e o que se dizia no início, propósito. Ok. Acho que o propósito é fundamental. Claro. Só me vem a palavra em inglês agora à cabeça, que é being brave. Acho que... Coragem? Obrigado, coragem. É de facto... não é só fazer o percurso de ser top employer, mas ter a audácia de dizer vamos tentar pensar diferente e fazer diferente. Eu há bocado nesta conversa, permitem-me só um segundo, que é nem sempre tem que ser um processo mega estruturado para inovar e fazer diferente. Tivemos agora o Kirsten, as tempestades enormes, e repensou os processos completamente em 24 horas. Montámos sites para ajudar os clientes a registarem peritagens, pagamentos, automatismos, pessoas no terreno. Foi impressionante. Foi, de facto, um momento de orgulho, para ser franco, a maneira com que nós repensámos completamente os nossos processos. E a grande questão é, e porquê é que não fazemos isso no dia-a-dia? Ou seja, nós temos de trazer Será um bocadinho... que não há liberdade para isso? Eu acho que há. Eu acho que é um mindset. Okay. As pessoas têm que repensar a maneira com que estão a pensar, um bocadinho como dizias, sempre se fez assim, e estes momentos são catalisadores de uma ótica de temos que repensar as coisas e acho que é uma mudança que tem que ser constante e é uma mudança de mentalidade. Se me permitem, reagindo aqui, acho interessante que é, mas na verdade para conseguir esses momentos de alta reação face aos desafios que o mundo nos traz, seja a tempestade, seja um Covid, seja um apagão há um ano atrás, requer uma estrutura organizacional forte, absolutamente, consistente e preparada também para esse tipo de situações que, na verdade, no mundo em que estamos, já não são momentos extraordinários. Esses desafios acontecem de forma tão regulares que, se não tivermos uma estrutura forte de processos e de organização, é quase impossível ter essa capacidade de reação. O Máximo, no início, dizia que criou uma palavra, não é? Que é a estabilidade e a agilidade, essa Exatamente. Conjugação. Eu acho que é muito isso, é? Termos a base sólida, mas termos a agilidade de enfrentar o novo mundo, que é volátil. Consistência, foco e coragem. Sandrine, Sandra, Eduardo, muito obrigado por esta conversa onde fomos ao encontro do que significa, na prática, trabalhar melhor para produzir mais. Claro, ficou claro que não se trata de escolher entre eficiência e qualidade de vida, trata-se sim de perceber que quando as pessoas têm tempo, quando têm foco, a boa organização
também é importante, mas se tudo isto estiver conjugado, os resultados aparecem e os resultados são bons para elas, para as empresas e naturalmente também para os clientes. Termina então o painel Organização do Trabalho e Eficiência, integrado na conferência Work in Progress, uma iniciativa do Jornal Económico em parceria com a Forbes Portugal e com o apoio do Top Employers Institute. Muito obrigado por terem estado connosco, obrigado também quem esteve a assistir. Até uma próxima oportunidade. Até breve. Obrigado. Obrigada.